Bem, eu tô gravando esse vídeo meio doente, mas eu não queria deixar de falar logo sobre o novo filme do Steven Spielberg, que é Dia Day, ou Dia da Revelação, né, no inglês. Que é um filme que eu tava com muitas expectativas pra assistir, né? Eu botei até na minha lista de mais aguardados desse segundo semestre de 2026. Era um dos meus mais aguardados de 2026 no geral. E infelizmente foi uma decepção, assim, pra mim, assistir esse filme. No final dele eu fiquei meio decepcionado. Obviamente, né, não era tão bom a gente criar tantas expectativas assim pra um filme, mas eu tô falando de Steven Spielberg, né? É um cineasta que tem uma filmografia inacreditável. O meu filme o meu filme favorito da vida é um filme de alienígena do Steven Spielberg. Então eu tinha muitas expectativas com esse filme, né? É impossível não criar expectativas. O trailer também me deixou muito interessado na obra. Mas, assim, não chega a ser um filme ruim, mas também ele tá longe de ser uma obra-prima, né? Um filme excelente, como eu imaginava que ele poderia ter sido. Mas vamos por parte. Qual é a história inicialmente, né? Basicamente é uma. A gente tem dois protagonistas ali, né? Tem a protagonista que é a principal mesmo, né? O motor da história principal, é interpretado pela Emily Blunt. E o segundo é o Josh O'Connor, se eu não me engano o nome dele é esse. Que são dois ótimos atores e eles estão basicamente ali fugindo de um órgão governamental, né? Para poder fazer a revelação para o planeta inteiro de que existem alienígenas, né? Isso já fica bem estabelecido no começo do filme, que realmente existem alienígenas e que a disputa é para se revelar, né, para a sociedade isso. É, eu vou falar primeiro dos pontos positivos. A primeira coisa é que o Steven Spielberg sabe dirigir, né? Não tem como eu dizer que a direção do filme é ruim, porque ele sabe dirigir. Apesar de nem sempre eu ver tantas qualidades assim, né? Tem momentos ali que eu acho que o diretor dá até uma fraquejada na questão da direção, principalmente em algumas escolhas narrativas, né? Pra se dirigir. E outro grande acerto do filme que eu acho é a Emily Blunt. Eu acho que ela segura grande parte da trama do filme, principalmente porque ela é uma excelente atriz. Eu acho que ela traz um peso mais dramático, né? Ela é muito carismática, então realmente as cenas com ela são mais interessantes. Eu acho que esses são as duas grandes qualidades do filme. E também tem a questão da tensão, né? Eu acho que o Spielberg consegue trazer cenas tensas e trazer um pouco sobre essa questão de você tá ali muito interessado para saber qual é o resultado daquilo tudo, né? De como aquilo vai se desenrolar. E eu acho que também o primeiro e o segundo ato, eles são muito bons, né? Principalmente em comparação ao segundo ato, que eu acho que é a parte mais fraca do filme. Mas o primeiro ali, principalmente as cenas envolvendo a Emily Blunt no começo do filme, e as cenas, né, no terceiro ato do filme, que eu acho que também tem certos problemas, né? Mas eu acho que essas duas partes do filme são mais interessantes e trazem esse esplendor, né, dessa temática alienígena para a tela. Mas, e aí a gente tem os defeitos, né? Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles desse filme é o segundo ato. O filme tem 2 horas e 20, né? E o segundo ato é muito arrastado. Eu acho que, principalmente por conta do antagonista do filme, né? Que é essa corporação mais encabeçada ali por um único ator, principalmente. Eu acho que eles trazem uma baixa muito grande pro filme, porque fica quase infantil o jogo de gato e rato ali que se estabelece entre esse antagonista e os protagonistas da trama. Realmente eu senti que eles não conseguiram dar ritmo suficiente, né, pra história. E tem um grande problema que é justamente. Parece assim que essa corporação ela é tratada pelo filme como se fosse algo assim inacreditável, como se eles fossem. O próprio filme diz isso, né? Que eles sempre conseguiram encobrir todas as coisas relacionadas a alienígenas, e eles são muito bons em fazer isso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Eles elevam muito, assim, como se fosse uma corporação muito boa para fazer aquilo que ela tá fazendo. Só que o filme inteiro, o segundo ato do filme prova o contrário, né? Na verdade, o filme inteiro prova o contrário disso. Ele vai contra aquilo que ele tá próprio dizendo, porque essa corporação, ela parece que não tem capacidade de lidar com duas pessoas comuns, dois civis. Não são dois militares, não são duas pessoas com poderes extraordinários o suficiente para elas conseguirem combater essas pessoas.
A Prova de Balas, ou qualquer coisa do tipo, e o filme fica muito perdido nessa parte, né? Então, é uma corporação que ela sempre parece que vai pegar eles e nunca pega, eles sempre arrumam um jeito muito conveniente de escapar daquilo. Então, isso me chateou muito, eu achei muito amador vindo de um diretor, né, tão renomado como o Spielberg. Teve momentos que eu achei mais parecido com um filme de alienígena do Shyamalan, no sentido de, às vezes o filme do Shyamalan, ele bota os personagens muito como inocentes, emocionados demais, né, existe um processo emocional ali muito carregado dos personagens, né, eles são muito inocentes, e eu achei que parecia que eu tava assistindo um filme do Shyamalan, e eu não necessariamente acho isso ruim no filme do Shyamalan, eu acho que tem a característica dele, mas no filme do Spielberg ficou muito esquisito, né. E eu acho que é um filme muito frustrante também para quem vai esperando uma questão mais de deslumbre sobre os alienígenas, né? Realmente eu senti falta de ter experiências mais sobrenaturais relacionadas a isso, sendo que o filme a todo momento está falando que vai ter essa grande revelação, né? E aí eu acho que é muito anticlimático, e não no bom sentido, né? Eu acho que se o filme ele conseguisse romper com essa ideia do clímax de uma forma eficiente, mas eu acho que ele até tenta fazer um clímax. Eu acho que essa é a grande falha. Ele não vai nem pro anticlímax, nem pro clímax em si, né? É só um conjunto de imagens que a gente vê ali de forma gravada, assim, que eu acho que qualquer diretor menor, né, parece que não tem orçamento suficiente, poderia gravar e mostrar aquilo. Eu achei que esse deslumbre com o sobrenatural do, né, extraterrestre ali, eu achei muito fraco pro terceiro ato, né? Apesar dele ainda ter uma tensão, né? E é interessante algumas imagens que são mostradas ali, mas eu acho que esse choque que é tanto falado no filme não foi bem trabalhado, né? E aquilo, eu acho que o filme, ele tenta discutir muito sobre como é que as pessoas iriam reagir à descoberta de alienígenas, como é que o planeta Terra iria descobrir, ia reagir a essa descoberta. Que de fato já é uma história meio batida, né? Já tem várias obras aí que já fizeram isso e muito melhor, como por exemplo A Chegada, por exemplo. Fizeram isso de uma forma muito mais interessante, né? E bem debatida, mais complexa. E eu acho que o filme se auto-sabota também, porque a partir do momento que ele vai estabelecer essa reação e como é que o ser humano, de fato, iria reagir a isso, fica só apenas rostos atônitos, né, em relação a isso, e não mostra de fato o que poderia se destrinchar a partir disso. Então acho que o grande problema do filme é muito conceitual também. Eu tava até assistindo uma crítica do PH, né? Eu nem gosto muito de ver críticas antes de gravar meu vídeo para não influenciar muito minha opinião. Mas eu achei interessante essa crítica do PH. Ele falou que parece que é um filme que ele tinha uma proposta inicial muito interessante, mas que ele não tinha estofo suficiente para criar um filme bom de 2 horas e 20, né? Bom o suficiente de 2 horas e 20. Mas ainda assim eu dou 3 estrelas, porque eu acho que o Spielberg manda bem ainda na direção, né? Principalmente no primeiro e terceiro ato. A Emily Blunt é muito carismática, eu gosto dela, né? Mas realmente a parte dos antagonistas do filme ficou muito abobalhada. E é um filme que ele conceitualmente ele se auto-sabota também, né? Infelizmente nisso. Mas ainda assim eu fecho com 3 estrelas o Dia D aí do Steven Spielberg.